O programa Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje o engenheiro químico Percy Spitzner Jr., que além de engenheiro químico, ele é consultor na área ambiental e empresarial. Engenheiro Percy, muito obrigado pela sua presença e por vir aqui nos prestigiar com os seus conhecimentos. Boa tarde, senhor Yamazaki. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade que o senhor me deu de estar aqui e para a gente trocar ideias sobre um assunto tão importante e tão atual como é a parte da área ambiental de hoje. Engenheiro Percy, eu gostaria inicialmente que o senhor descrevesse um pouco a sua trajetória profissional até chegar à condição de consultor ambiental e também diretor da empresa denominada Soluções Ambientais. Pois não. Eu comecei como bem dito, eu sou engenheiro químico, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, sim, nos idos de 1970, né? E na realidade eu comecei a atuar nessa área já como professor na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Engenharia Química. Eu comecei a atuar bem do início dessa área, que não sei se o senhor está lembrado, quando você falava muito na parte de biodigestores. Sim, senhor. Eu comecei a atuar nessa parte de biodigestores, junto com um grupo de amigos que também se entusiasmaram com essa área. E ali nós íamos desenvolvendo, trabalhamos na época também, que o senhor está lembrado, com a parte de microdestilaria, vinculado ao Departamento de Engenharia Química da Universidade de Maringá. Isso vai para mais de 30 anos já. E daquela época em diante eu nunca mais parei. Eu fiz o curso de mestrado na Universidade de São Paulo, na Politécnica, e lá comecei a trabalhar com fertilizantes, que também de uma certa forma também estava vinculado na época com tratamento de efluentes. Voltei novamente, depois de ter terminado o mestrado, para o Departamento de Engenharia Química, e eu me lembro muito bem, que me deu muita satisfação, eu trabalhei junto com o pessoal da Cocamar e do Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e o senhor vai me lembrar bastante na época que você falou muito, na parte de compostagem, produção de fertilizantes orgânicos ou composto orgânico, através de compostagem. O senhor veja que há 30 anos atrás, nós começamos já a desenvolver esse assunto na área de engenharia ambiental. Então, desde essa época para cá, eu vim atuando nessa parte, ainda vinculado com a Universidade Estadual de Maringá. Aí vim trabalhamos como eu falei, com microdestilarias. Eu trabalhei muito na parte de tratamento, de estudo de efluentes industriais na época. Estava bem no começo na época. E um assunto que sempre me entusiasmou muito, que eu venho trabalhando ao longo de 30 anos e atuando bastante na época, e pude ter oportunidade de aprender bastante sobre esse assunto, porque eu estava diretamente na área que eu estava trabalhando. Em 1995 eu saí da universidade, me aposentei da universidade, e já trabalhando na época eu montei essa empresa de consultoria na área empresarial, e de lá para cá eu estou atuando em 9 estados do Brasil, diretamente em 9 estados do Brasil. Muito bem, professor. E aí o senhor que vem trabalhando bastante com a questão ambiental, quais os principais problemas de natureza ambiental que o senhor destacaria ao longo dessa caminhada? Eu diria hoje, e a atualidade hoje, são 2 grandes assuntos problemáticos, e um assunto que está na mídia, está em todos os lugares, que eu diria os 2 grandes problemas seriam água e ar. A água, nós sabemos que o planeta Terra é, na verdade, 75% de água, não é um planeta Terra, o planeta Água, né? É verdade. Mas não podemos esquecer que desse total de água, de 75% de água total que existe na água, somente 3% é água potável, água doce que nós chamamos. Desses 3% de água doce, o que está disponível a custo baixo para nós consumirmos, para nós, é só 0,3%. 0,3. E o Brasil é um país privilegiado, que a maior reserva mundial de água disponível, de água doce disponível e potável, hoje está justamente no Brasil. E hoje, embora tenha essa quantidade enorme, mas a água hoje é finita. E nós na realidade, estamos continuamente poluindo essa água. Ela está indo poluentes dessa água. Você pode encontrar hoje poluição em vários estados. Então, a preocupação na parte de você preservar esses recursos naturais que nós temos, de imenso valor hoje, é muito importante.
E o outro, que o senhor sabe também, é o ar. Está se falando em problema no problema de efeito estufa. Então, tanto é que foi feito o famoso protocolo de Kyoto, que não é nada mais, nada menos, que é um controle da geração de gases de efeito estufa na atmosfera. Tá? Hoje entra muito a parte de créditos de carbono, que é através daquele programa chamado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o famoso MDL. Aqueles países que têm disponibilidade de crédito de carbono vão comercializar com aqueles países que têm falta de crédito de carbono. E futuramente eu tenho certeza que será grande negócio para o país que tiver isso aqui. O Brasil é privilegiado com o programa do biodiesel, com o programa do álcool que tem, do etanol que tem. Uma coisa isso aqui. Professor, o senhor tem atuado com muitos projetos ambientais em todo o Brasil. E aí, como é que o senhor tem visto o grau de aceitação pelos empresários quanto às exigências ambientais, não só de ordem legal, mas como concepção de gestão ambiental, como concepção de preservação ambiental, com concepção de sustentabilidade ambiental? Como é que o senhor tem visto? Os empresários, de uma maneira geral, e as empresas que nós estamos atuando nesses 9 estados, eu tenho notado uma sensibilidade muito grande, uma preocupação cada vez maior dos empresários para atender esses quesitos ambientais nas suas empresas, inclusive para manter a imagem da empresa em termos da conservação ambiental. Eu gostaria de citar 2 casos, não vou poder citar o nome das empresas, porque eu não tenho ordem dela, mas 2 casos que demonstram muito bem essa questão de preocupação junto aos empresários com relação à parte de preservação ambiental. Uma delas, uma grande multinacional, que ela se preocupa ela gera os efluentes, trata os efluentes e hoje em dia, todos os efluentes ou são reciclados ou são preparados para serem comercializados. Tanto é verdade que essa empresa hoje abriu uma segunda empresa subsidiária a ela, explorada pelos próprios funcionários dela, que aproveitam os resíduos, que antes eram resíduos, hoje é matéria-prima e são totalmente comercializados. Tá? E eles aplicam esses recursos dessa empresa, na própria empresa, na parte de preservação ambiental, que é preservar, também na parte social, através de montagem que é muito interessante, eu achei, de um clube. Nesse clube hoje tem churrasqueira, tem essas academias de terceira idade, eles montaram, local para caminhar, estão montando agora uma área de mata e preservando a mata, tudo com os recursos de produtos que anteriormente eram resíduos, que eram jogados fora. Hoje não, é totalmente aproveitado. Da mesma forma, os seus resíduos líquidos, que são aproveitados na própria empresa e reciclam novamente para a empresa. Zero de efluentes no meio ambiente dessas empresas. Questão de responsabilidade social ambiental do mundo empresarial. Sabemos que hoje, inclusive, para avaliar o valor de uma empresa como organização, uma delas é a preocupação com esta responsabilidade. Como é que o senhor tem notado? Eu vou dar um caso prático da minha vida prática por aí, também em outra multinacional que nós estávamos desenvolvendo um trabalho. Eles estavam para comercializar o seu produto para a Europa, mais especificamente na Alemanha, e era uma grande quantidade. Tá? E eles só poderiam comercializar se a sua parte ambiental estivesse exatamente de acordo com os princípios exigidos para essa empresa que eles estavam mudando. Então, para eles poderem comercializar, eles nos contrataram para resolver o problema ambiental que eles tinham, de modo que deixasse os parâmetros ambientais dele exatamente de acordo com essa empresa. Senão eles não conseguiam vender 1 grama do seu produto. Professor, o senhor que é um expert e também aprecia muito a questão ambiental. Antes de nós terminar, eu gostaria de perguntar ao senhor. A educação ambiental, dado às gerações atuais, às crianças e depois à juventude, seria um instrumento valioso para nós termos perspectiva de futuro para a sustentabilidade ambiental? Perfeito. Eu tenho uma questão que eu considero muito importante e muito simples. Eu acho que nós temos que começar com essa parte de sustentabilidade ambiental em nossa casa.
o nosso lixo que nós produzimos, nós temos que começar a aprender, inclusive com nossos filhos, com o nosso neto, ensiná-los, e nós mesmos ensiná-los no quê? A saber separar na própria casa o nosso lixo. O lixo orgânico coloca num local próprio, o papelão num lugar próprio, o vidro no outro papel, nós mesmos fazer isso aqui e reduzir essa quantidade na nossa residência que tem lá. Da mesma forma, a água. Ensinar nós a reduzir também o nosso consumo de água, bastante isso aqui. Eu posso dizer por minha experiência própria que eu ajudo a lavar a louça, a minha esposa, eu lavo a louça. E cada prato que eu lavo, entre eu pegar um prato e outro, eu desligo a minha água. Certo. Aí preparo o prato novamente lá na minha casa. E posso dizer uma coisa, fica muito bem lavada a minha louça, porque o nosso controle de qualidade, que a minha esposa, ela faz a aprovação dela todo dia. É isso aí que eu gostei de fazer. Da mesma forma como, né, aqueles tomam banho, liga lá o chuveiro, fica 10 minutos com aquela água escorrendo, né? Vai fazer a barba, fica também aquela água da torneira saindo à toa, né? Exatamente. Não é mesmo? Outro jogando casca de banana, lavando laranja. A calçada com água tratada da Sanepar. É um crime, eu considero isso aí, Sr. Yamazaki. É verdade. Às vezes, não só lavar a calçada, como ele está empurrando, às vezes, um detrito, uma folha, até cair lá na calçada, né? Exatamente, não é? Isso aí. Então, na verdade, fica dando banho na calçada, né? Não é lavar, né? Dando banho. Varrer, né? Fazer primeiro a varrição e depois fazer isso aí. Isto. Você veja que são soluções simples, Certo. mas de grande impacto ambiental que tem hoje. Nós temos um problema seríssimo hoje do que nos nossos aterros sanitários. Nós estamos vendo isso aqui. O programa Caminho de Sucesso recebeu no dia de hoje o engenheiro Percy Spistner Júnior, e que é especialista em engenharia ambiental, é consultor ambiental empresarial e também tem mestrado na área de engenharia química. É realmente um dos grandes consultores especialistas, digamos assim, amante, na verdade, da engenharia ambiental e do meio ambiente. Professor Percy, muito obrigado pela sua presença, e eu queria deixar aqui o nosso programa à disposição, toda vez que o senhor tiver temas relevantes para discutirmos, especialmente na área ambiental. Muito obrigado e passo a palavra para a sua despedida final. Eu novamente, Sr. Yamazaki, eu lhe agradeço. Gostaria muito de voltar novamente aqui para tratar mais alguns temas, que os 15 minutos realmente sobre um assunto tão importante é muito complicado, mas eu agradeço a sua confiança em ter me convidado e estou à sua disposição. E hoje eu lhe considero como um grande amigo meu. Muito obrigado, Sr. Yamazaki. Nós que agradecemos, e o programa Caminho do Sucesso se despede de você, e sobretudo com essa magnífica entrevista do professor Percy. Muito obrigado.